paz de Cristo esteja com você, com a sua casa, e que as bênçãos do Senhor se materializem no seu lar. Reverendo Carlos Lima, Igreja Presbiteriana de Fontinho, a igreja que ama você. Nós estamos aqui nos preparando para o estudo bíblico e para a oração. E queremos já ler a palavra do Senhor num texto de exaltação ao nome de Cristo que encontra-se em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 8 a 11. Acompanhe esta leitura meditando sobre ela. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que bom ter essa convicção, que bom é prestar louvores ao verdadeiro Cristo, Cristo encarnado, Deus encarnado em forma de homem. Que bom. Nós agora queremos que você curve a sua cabeça, vamos falar com Deus em oração. Amado Deus, querido Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor. E suplicamos também, Pai, por esta programação neste dia, Senhor, abre os nossos corações para que possamos entender a Tua palavra, orarmos, dedicarmos a nossa vida na Tua presença. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Queridos, ouça agora e participe também dessa mensagem musical que vem da parte de Deus para o seu coração. Amém. Confia no Senhor, querido. Ele tem o melhor para você. Invoque o nome dele. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera. penso de ti. Espera
descanse, confie nele. Oh, ele te diz hoje: confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. 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 Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei com poder. Se você crê no cuidado, na resposta do Senhor, aplauda o nome dele. Oh, aplauda o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, Igreja Presbiteriana de Fontinha, uma igreja que ama você, estudos no breve catecismo, perguntas de número 63 a 66, o quinto mandamento, honrar os pais, honrar pai e mãe. Breve catecismo. Pergunta 63. Qual é o quinto mandamento? Resposta: o quinto mandamento é: honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Êxodo 20, verso 12. Note, irmãos, que esse mandamento ele é, no mínimo, revolucionário para a época e para o contexto em que ele foi ditado, imprimido nos corações lá do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, mulher tinha uma função subalterna. Ela era, primeiramente, submissa ao pai, depois era submissa ao marido, porém aqui nós vemos que ela é incluída como um objeto de honra, de respeito dos seus próprios filhos. Isso é dado pelo próprio Deus como forma de mandamento. Deus, neste mandamento, reconhece a igualdade de autoridade, de gerência do pai, mas também da mãe perante os seus filhos, estabelecendo então, por preceito, por norma, por mandamento, um governo familiar que nós chamamos de patri, significa pai, mas também matriarcal, mãe, ou seja, pai e mãe devem governar o lar, devem receber também respeito dos filhos, deve ser estudado não de forma simplesmente optativa, mas é mandamento, é autoritativa, tem-se a autoridade do próprio Deus. Então, irmãos, a unidade conjugal, o casamento aqui no quinto mandamento, ela é confirmada. A mãe nada é inferior ao pai,
pois os filhos procedem desta união, dos dois. Então, por ambos são criados e mantidos e também educados. Notem a importância que se tem de uma casa com equilíbrio da educação do pai e da mãe. Faltando um deles, certamente essa relação ela fica corroída, destruída. A mesma honra também, irmãos, é ordenada ao pai, à mãe, ao marido, à mulher, e o povo eleito, então, entende que Deus queria que o casamento entre homem e mulher fosse formador de uma só carne. E assim, então, se estabelece dentro da orientação do Antigo Testamento esta fase do casamento, esta orientação do casamento, uma só carne que não pode ser dividida. Pergunta 64. Que exigência tem o quinto mandamento? O que ele exige? As exigências desse quinto mandamento? A resposta: o quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho de deveres pertinentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superior, iguais ou inferiores. Ou seja, irmãos, existe conservação de honra, existe desempenho de deveres, ou seja, tem que se executar entre o pai, a mãe e o filho. Ou seja, e esses deveres estão relacionados com aquilo que se deve fazer e aquilo que se deve orientar. Todos têm deveres dentro desse quinto mandamento. Ou seja, pais não são exclusivamente só para botar no mundo, são genitores, mas exercem autoridade sobre a nova geração, especialmente a moral e a espiritual. Ou seja, pai e mãe têm que cumprir o seu papel. Não é só para botar no mundo, mas também é para sustentar em todas as áreas, a área moral, a área espiritual, a área financeira. Pai coloca filho no mundo para isso. Governar no sistema patriarcal e em um regime teocrático, né, em que Deus estava no controle político, significava exercer o poder de pai, paternal e sacerdotal sobre o clã. Ou seja, esse princípio aqui na Confissão de Fé e nos catecismos de Westminster, né, ampliaram então esse contexto do que significa paternidade. Não é só mais esse conceito que abrangia somente o genitor, mas o dever de cuidado, mas também o dever de obediência, de honra, inclui autoridades superiores, inclui os mais velhos, inclui aqueles que têm por vocação ou por ofício os comandos. Ou seja, irmãos, quem está dentro dessa situação de honra, dentro da Bíblia e da visão de Westminster, são os superiores, são os mais velhos, são aqueles que exercem autoridade. Então, esses também têm que receber honra, e esse quinto mandamento estende essa obediência, essa cordialidade também para aqueles que estão fora da família. O governo ditatorial, ou seja, um ditador, é incompreensível nesse sistema, então, patriarcal. Não é aquele que impõe, que manda e está acabado, não. Mas é imposto segundo uma base familiar. O clã medular, ou seja, esse princípio de autoridade não faz com que quem a tenha seja um réis ditador que brigue e obrigue as pessoas a fazerem carrancudamente. Não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando num sistema em que há igualdade de funções,
mas a autoridade e hierarquia dada por Deus no exercer essas funções. O pai tem autoridade, a mãe tem autoridade, mas também tem responsabilidade para com os seus filhos. Então, me perdoe, irmãos, mas nós hoje, nos dias atuais, vemos pessoas que falam: olha, meus filhos são assim, são assados. E muitas vezes nós não vemos a autoridade ser exercida. Repito, não é a autoridade despótica, de bater, de ser violento, não. Mas é a autoridade em demonstrar desde pequeno que o pai e a mãe têm uma função de comando, de gerenciamento e deve ser obedecido. Quando isso não acontece, a culpa recai sobre os pais, que devem impingir essa autoridade, não de modo violento, mas de modo autoritativo, no bom sentido da palavra. Chefes de Estado, seus ministros, administradores da família de Deus, todos os ancestrais, sacerdotes, líderes, etc., eram considerados como pais, semelhantes na autoridade. Por isso, como tais, eram respeitados, acatados e estimados. É isso que o mandamento repercute em nosso coração. A estabilidade institucional do povo de Deus depende do respeito e submissão aos pais naturais ou aos pais institucionais, como professores, inspetores, diretoras, presidentes, juízes, comandantes e todas as demais autoridades judiciais, civis, militares e políticas. Ou seja, irmãos, a Bíblia fala para o povo de Deus obedecer. O povo de Deus é obediente. O povo de Deus busca tratar todas as autoridades com respeito, desde que essa também se deem ao respeito. O quinto mandamento também não deixa as pessoas acovardadas e baixam a cabeça a todos, não é isso. Mas ele fala que aqueles que devem receber o respeito devem também ter obrigações. E quando esses faltam com as suas obrigações, então as correções precisam ser feitas. Em suma, irmãos, a estabilidade e a continuidade de uma nação, ela vincula-se, em última instância, à harmonia, consenso aonde há consenso, onde há acordo, e a boa formação cristã das suas unidades familiares integrantes. Por isso que dizemos que a família é a célula máter da sociedade. Ou seja, bem estruturadas e sólidas famílias formam cidadãos de caráter e de honra ilibada honra. Cidadãos de caráter contribuem para a dignificação da pátria e a elevação dos seus conceitos no concerto, no acordo entre as nações em que as pessoas deveriam se cuidar e se tratar de maneira cordial, com paz e dentro dos preceitos de Deus. A família que é centrada em Deus, é forjada em seus princípios, produz progresso espiritual, moral, econômico, atingindo outras áreas afins. Ou seja, aquela família que é formada e forjada dentro da palavra de Deus, ela cresce em última análise. Ela tem progresso em todas as áreas afins, na área econômica, na área moral, atingindo outras áreas da vida. É muito importante, então, uma família baseada na palavra de Deus. Mas o quinto mandamento, ele tem algumas proibições. Quais são? Pergunta 65. O que proíbe o quinto mandamento? Ele proíbe, irmãos, a negligência
ou fazer alguma coisa contra a honra e o dever que pertence a cada um em suas diferentes condições de relações. Ou seja, há uma proibição. É proibido a negligência, o deixar de fazer alguma coisa que é obrigação. É obrigação do pai, é obrigação da mãe, é obrigação do filho. E agora nós vimos é a obrigação das autoridades. Isso é proibido. A autoridade que deixa de fazer aquilo que ela deveria fazer, ela está, então, quebrando o quinto mandamento. Respeitar e honrar os superiores são deveres dos servos de Deus, pois todas as autoridades são revestidas e constituídas por Deus. Desordem, irmão, desarmonia, nascem com desrespeito e também insubmissão. Não se submeter às autoridades. Isso, então, gera desordem, desarmonia. E essa insubmissão, levada ao extremo, pode ser um desacato. Ou seja, a pessoa que constantemente é contra Deus, contra as autoridades constituídas. Quais são as razões anexas? E aqui, irmãos, são bênçãos. A razão anexa do quinto mandamento é uma promessa de longa vida e de prosperidade, tanto quanto sirva para a glória de Deus e para o próprio bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. Então é um mandamento com promessa. Você vai viver muito. E aqui nós podemos observar o que isso significa. Vida aqui significa muito mais que a vida física, mas é ter e curtir as boas coisas da vida. Ter e curtir uma vida também com longevidade, porque quem busca a Deus tem bênçãos anexas a esta promessa que é feita por Deus. Então, viver bem, viver mais, mas aqui está em negrito. Quando servir para a glória de Deus, porque às vezes Deus é servido também de levar um servo dele mais cedo por causa dos seus planos. Mas o que os 10 mandamentos aqui estão dizendo é que a probabilidade de vida, tanto vida em alegria, mas também quanto em vida no transcorrer de dia, é grande. Porque aquele que faz a vontade de Deus vive mais, não só nos seus dias, mas também na sua vida eterna. A vida eterna. A terra aqui, irmãos, mencionada para o judeu, é a terra da promessa de Israel. Israel recebeu essa... Note que era um período que eles estavam no meio do deserto, em deslocamento, e eles receberam já essa bênção, receberam a sua terra. Deus cumpriu essa promessa. E fica claro que o respeito exigido por Deus dos filhos dos seus pais era um princípio fundamental da unidade de tribal, nacional de Israel, mas também que se aplica a nós nos dias atuais. Diz respeito das gerações que vão surgindo, que vão emergindo, as autoridades constituídas por Deus acarretariam em destruição e perda nacional. Isso para os judeus, mas também para a gente. O enfraquecimento da família pela indisciplina dos filhos traria danoso resultado e debilitação do povo eleito, deixando-o como presa fácil para os inúmeros inimigos internos e externos. O filho que desonrasse seus pais e aqueles que representassem esse papel era, por maldição, punido com a pena de morte. Este crime causava o encurtamento da vida. O filho
numa economia patriarcal, não tinha como sobreviver dignamente fora dessa estrutura familiar. Nós lembramos aqui do filho mais novo da parábola do filho pródigo. Sua única saída, qual foi, irmãos? Foi de voltar para a família, para o pai, se arrepender, se submeter à autoridade paterna. Foi isso que Jesus estava falando. Então, esses princípios do quinto mandamento, eles permanecem até os dias de hoje. E, irmãos, ofende a Deus o filho que desrespeita ou aquele filho que abandona os seus pais, causando a desorganização da família e contribuindo para esse enfraquecimento social e moral dentro da sociedade. Vamos agora para aquelas perguntinhas que sempre fazemos. Avaliação. No contexto, então, desse quinto mandamento, qual a hierarquia entre pai e mãe quando trata-se de receber honra dos filhos? Ou seja, quem recebe mais, quem hierarquicamente está mais acima, conforme o quinto mandamento? Pergunta número 2. Nesse contexto do quinto mandamento, qual é a bênção prometida aos que guardam este mandamento? Ou seja, honrar pai e mãe. Querido, que Deus abençoe você rica, abundantemente. Nós vamos agora ouvir um louvor, nos preparando então para o nosso encontro, a nossa reunião de oração, onde nós estaremos orando por aqueles que necessitam da intervenção divina em suas vidas. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém. Iniciamos a nossa reunião de oração, lembrando daqueles pedidos que sempre são feitos a nós, pela Igreja Nacional, a Igreja Presbiteriana do Brasil, seus sínodos, seus presbitérios, o nosso presbitério de Bento Ribeiro, todas as suas igrejas, em particular a Igreja da Fontinha, com os seus membros, as nossas famílias, a nossa causa na justiça. Lembramos também de todos os enfermos, aqueles que estão passando por algum problema financeiro, pessoal, familiar. Lembramos daqueles que estão tristes, abatidos, vitimados, talvez pelas lutas da vida. Lembramos também daqueles que sofrem, daqueles que sempre têm pedido a nós oração, e nós temos orado, buscado a presença do Senhor, principalmente esse problema do coronavírus que nos vitima, nos faz ficar em casa, mas também mexe com o nosso trabalho, com o nosso bolso, e dá-nos problemas que às vezes são externos até a própria pandemia. Oramos pela família, pelos casais, pelos filhos, conforme nós vimos hoje, né? O honrar pai e mãe dá também aos pais certas obrigações que devem ser cumpridas, e aos filhos também, e as autoridades também. Então nós estamos orando todos pela família, para que seja essa célula máter da sociedade, mas de maneira sadia. Oramos por você em particular, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Ore você mesmo, e nós queremos intercessoriamente intervir diante de Deus, orando, buscando, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós neste momento, Senhor Deus, da oração, queremos em primeiro lugar colocar nas Tuas mãos todos aqueles, Senhor Deus, que neste momento te clamam, buscam, aqueles que estão exaustos, agoniados,
ou simplesmente vazios desta vida, Senhor, porque não encontram nelas consolações, mas razões para viver, Pai. E a nossa súplica é que o Senhor torne a dar alegria aos corações, que o Senhor visite os lares, que o Senhor restabeleça os casamentos, que o Senhor fortifique as famílias, que o Senhor dê saúde ao debilitado, ao enfermo, que o Senhor levante esses enfermos da cama com cura quando os médicos não puderem fazer nada. Que o Senhor esteja conosco na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, em todas as áreas da nossa existência, Senhor. Intervenha, faça a tua vontade, mas, Senhor Deus, ouça também, Pai, a nossa oração, Senhor, para que haja, Senhor Deus, tranquilidade, prosperidade, paz, calma, acalma o coração daquele que está aflito, Senhor Deus. Nós colocamos todas essas coisas nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção do Senhor, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, que Deus abençoe você, a sua casa, rica e abundantemente. Amém.